Olá, crianças, um bom dia, uma ótima terça-feira, que ela seja abençoada, com muita saúde e muita paz a todos. Hoje nós teremos uma aula de geografia. Na aula de hoje falaremos sobre elementos naturais e culturais dos indígenas. Esse assunto está na página 35 a 42. Os elementos naturais e culturais dos indígenas. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer as suas ocas, os indígenas eles precisavam de materiais encontrados na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, mas a madeira e as folhas são diferentes. Porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro lugar. Então, nós temos aí uma imagem de uma oca, né? E essas ocas, elas variam de uma aldeia para outra, justamente por causa dos materiais, né? Alguns materiais não são encontrados em todos os ambientes, né? Em todos os lugares em que eles vivem. Então, há uma certa diferença de alguns materiais, de acordo com os lugares em que eles vivem. Normalmente, os indígenas escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das casas. Dependendo da estrutura e de onde serão usadas, as madeiras serão maiores ou menores. Nós temos uma imagem, né, da construção de uma oca. E para fazer suas ocas, os indígenas precisavam de materiais encontrados na natureza, né? Dependendo do tamanho das ocas, se maiores ou menores, né? As madeiras escolhidas, elas devem ser bastante resistentes e duráveis. Aqui nós temos também outra imagem, né, da construção, agora colocando a palha para cobrir, né, toda a madeira. A cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A oca, né, que é a casa dos índios, não dura mais que a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque, em geral, vão para outro local quando a coleta da região acaba. Muitas vezes eles também não conhecem materiais de construção, né, como, por exemplo, cimento, ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza, que se degradam com rapidez do que os primeiros. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Também veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia, e é como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas os quartos deles. É possível observar os diferentes tipos de trama, amarração, acabamento, de acordo com cada aldeia. Algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir dos europeus. Em algumas delas já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas percam sua identidade. Então, nós temos, né, na atualidade, algumas aldeias que são feitas, né, com casas de alvenaria, construções de alvenaria, e acaba perdendo aquela identidade dos índios, né, onde sempre moraram em ocas, né, as aldeias construídas com diferentes tipos de ocas. É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe o modo correto e o modo errado, mas existe o modo de cada grupo.
Nós temos aqui alguns elementos culturais herdados dos indígenas, né? Já vimos em aulas passadas a alimentação. Como exemplo, nós temos ali a tapioca, a mandioca, o milho, a pipoca, o peixe, abacaxi. São alguns dos elementos herdados dos indígenas na alimentação. Alguns costumes, o costume de dormir em redes, de tomar banho de rio, o costume de andar descalços. Temos também alguns costumes de ervas medicinais, né, alguns tipos de remédios, né, que são usados como elementos culturais herdados dos indígenas. Ali nós temos o orégano, o manjericão, o louro, o alecrim, a babosa, boldo do Chile, a sálvia, hortelã, entre outros. Temos também o vocabulário, algumas palavras, né, herdadas dos indígenas, como jabuti, jacaré, o caju, abacaxi, pipoca, carioca, Curitiba, Piauí, tapioca, Ipanema, né? Essas são algumas das palavras herdadas dos indígenas. Os indígenas, em algumas aldeias, já se trabalhavam com a agricultura. Eles utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Então, nós temos aí a imagem, né, de uma parte da floresta que eles queimavam para plantar. E quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Então, esse era um tipo de técnica, né, usada pelos indígenas, que era chamada de agricultura de coivara, e essa técnica era queimar uma parte da floresta para plantar. Então, hoje, nós temos aqui essa aula de geografia, página 35 e 36. Vocês irão fazer a leitura. Em seguida, vocês irão responder a atividade da página 37 até a página 42. Então, tenham um bom dia. Como sempre, estou online para tirar as dúvidas e também para fazer a correção da atividade de vocês. Bom dia!